Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro aqui na semana, tudo juntinho, compiladinho em um programa só, para você que quer se informar de maneira rápida e instrutiva aqui, né? A gente teve uma semana aí bem movimentada na economia, no mercado financeiro, foram mais de 200 resultados trimestrais. Aqui eu vou trazer todos aqueles resultados que vocês comentaram para mim, então se teve um comentário eu trago, vocês sabem, eu vou dividindo ao longo das semanas, mas vou trazendo todos os resultados que vocês comentam. Se tem um comentário falando, atrás dessa empresa, comenta para mim e tal, eu trago aqui. A gente vai conferir com mais detalhes aqui o das empresas que vocês mais comentaram. B3, Oi, IRB, Taesa, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Bradescão, Itaú. Tem uns bancos ali, porra, nabo, né? Loucura. Cara, quase que o mercado implode essa semana com essas notícias dos bancos. Além disso, a gente teve uma baguncinha também aí na bolsa, depois de algumas falas controversas aí. O presidente Lula, né? O famoso Luiz Inácio Naine da Silva aí, sobre responsabilidade fiscal. E a super quarta, que a gente teve também com os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vai começar então por ele, famoso IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, vulgo inflaçãozinha da zoeira, né? Depois de 3 meses seguidos de deflação, voltamos aí à programação normal. O IPCA fechou o mês de outubro com alta de 0,59% na inflação. O número foi puxado aí principalmente pelos grupos de alimentação e bebidas que subiram 0,72%. Me preocupa bebidas aqui, né? Devia separar pra gente ver se subiu foi a cachaça ou se foi a alimentação. Na saúde aí, 1,16% de alta, transportes 0,58% de alta. Com isso, a inflação chegou aí a 6,47% nos últimos 12 meses e a 4,70% no acumulado de 2022. Você deve estar vendo aqui esse sofá azul, falou, caramba, o Raul trocou de cenário. Não é isso, né? Estamos aqui em Lisboa, né? Uma excelente cidade, amanhã comer um pastelinho de Belém. E vocês sabem que eu não deixo vocês na mão mais de jeito nenhum, então eu trouxe o vídeo de todo jeito. Nos Estados Unidos também tivemos a inflação em outubro, mas ela veio leve, mais leve que o esperado. Os preços ao consumidor medidos pelo CPI aí, né, que é o nosso IPCA, subiram 0,4%, com isso a inflação dos últimos 12 meses ficou em 7,7%, o menor patamar desde janeiro. Palmas aí para os americanos, estão se resolvendo lá, para os estadunidenses, né? Americanos nós também somos. Agora o mercado espera que o Banco Central americano aí, o Fed, pegue mais leve na subida dos juros, que deve aumentar entre 0,25 e 0,50 ponto percentual na reunião de dezembro. Eis aqui o momento que você que é mais novato no giro, né? Não é um sardinha raiz, não deixou o seu like na confiança no primeiro momento do vídeo aí, você fica confuso, fala, cara, por que esse cara tá falando de Estados Unidos? Eu vim aqui para entender de bolsa brasileira. A grande questão é que, primeiro que você deveria investir internacionalmente, mas a grande questão não é essa, é porque os mercados estão todos interligados aqui. Lá do Japão, o Nikkei, né? Ou lá Nasdaq nos Estados Unidos, NYSE, o DAX lá na Alemanha, tudo isso aqui se culmina e afeta a sua vida, porque o Brasil ele tem grandes parceiros comerciais, aí China, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, tarará. Então qualquer coisa, pau que dá em Chico, dá em Francisco também e acerta na sua cabeça. Você é o próprio Francisco, então você toma no rabo. E aqui com essa quedinha que a gente está vendo aí, na perspectiva de aumento da taxa de juros, a queda na perspectiva. Então só com essa queda aqui, você já pode dizer que a Bolsa de Valores americana deve parar de ter essas flutuações que estão tendo, principalmente nas Big Techs ali caindo bastante, né? Com isso a gente já pode saber disso. Também nos Estados Unidos, nessa terça-feira, a gente teve as tais das eleições de meio mandato, que mostraram principalmente quem vai ter controle aí da tal da Câmara e do Senado. Os republicanos do partido do ex-presidente Donald Trump, né, o Donald Trump aí, esperava a chamada onda vermelha, conseguindo uma ampla maioria na Câmara. Lembrando que a onda vermelha, no caso deles lá, é diferente da onda vermelha, no caso nosso aqui. A vantagem em relação aos democratas do atual presidente Biden ficou bem apertada ainda. Não temos um saldo total, mas essa disputa é muito importante porque pode ajudar até a definir a eleição presidencial de 2024. Na notícia mais recente aqui, o partido do Biden está aí a uma cadeira, né? Estava pelo menos a uma cadeira de manter o controle no Senado dos Estados Unidos. Então tem ali alguma vantagenzinha, né, para os republicanos ainda, mas, né, a gente está aqui acompanhando ainda o que vai acontecer. Vamos ver como é que fecha essa brincadeira. O Partido Republicano já assegurou 211 cadeiras e está a apenas 7 aí do número mágico de 218 para controlar lá também o controle da Câmara, né? Aí tem a Câmara e o Senado. Então, a gente está esperando aí esse possível controle. Não aconteceu ainda, portanto, não tenho como contar-vos o resultado. A gente volta para o Brasil. Dito tudo isso, baguncinha, sei que lá, Estados Unidos, vem aqui para o Brasil. O que temos aqui? A gente teve uma semana tumultuada.
O Lula tirou a semana para falar assim, caralho, hoje eu vou cutucar o mercado financeiro. Ele quer dar um balança-caixão. Depois dos discursos aí do presidente Lula, ele falou umas coisas, da política fiscal, que o mercado é muito sensível, falou que se o mercado apoiou lá o Bolsonaro antes, significa que ele não quer apoio do mercado, e voltou a criticar o teto de gastos aí imposto pelo governo Temer, que foi a política fiscal que o mercado gostou, né, que melhorou a relação fiscal do Brasil. O Lula disse que quer dinheiro para investimentos e para combate à fome, e já articula a aprovação da PEC de transição, que tira do teto de forma permanente os gastos com o Auxílio Brasil, ou seja, quanto a gente gastar com o Auxílio Brasil não entra no teto de gastos, isso aqui sai do teto de gastos, que na prática é perigoso, porque significa que ele poderia extrapolar o teto, na verdade, e comprometer a estabilidade econômica do país. A gente já conhece a novela, gasta demais, depois precisa emitir mais moeda, emite mais moeda, aumenta a inflação, e na prática isso pode comprometer aí a segurança do Brasil, pelo menos fiscalmente falando. Por isso, na quinta-feira, o Ibovespa teve o pior dia em quase um ano, com 3,35% de queda. O dólar saltou mais de 4%, chegou a valer R$ 5,40. Além disso, né, a gente teve na semana, primeiro, o elefantezinho na sala, falando de Haddad, talvez no Ministério da Economia, sabia que era zoeirinha, acho ainda que é. Aí falaram que agora na equipe de transição tá o Guido Mantega e o Paulo Bernardo, né, para a equipe de transição econômica. Para você que esse nome não diz nada, assim, Raul, não me ocorre nada. São pessoas associadas ao governo Dilma, principalmente o Guido Mantega. Com isso, o Henrique Meirelles, que é o parceirão do Lula ali até, ele fez aí alguns comentários alfinetando o Lula, falando que ele deu uma dilmada e que tem 65% de chance, muito preciso, né? 65% de chance desse governo ser muito parecido com o governo Dilma. E aí, com isso, o mercado ficou pavoroso, já deu aquela treta, coisa, confusãozinha. A gente volta aqui para os índices, né? O índice Bovespa abriu a semana aí com 118.148 pontos e fechou em 112.253 pontos, uma queda de 4,63% na semana. O dólar terminou a semana valendo, então, R$ 5,32, uma alta de 3,07% na semana, né? Tá aí, então, a 5,31, tá? Deu uma mudadinha aqui enquanto a gente tava tocando. Do ponto de vista das empresas, tem alguns resultados que a gente estava esperando demais e que são muito interessantes aqui para você. Banco do Brasil, BBAS3. A gente começa aqui com destaques do banco que mais foi bem nos resultados aqui de banco, porque o resto tudo, ó, BB, né, que mais uma vez superou as expectativas, esse BB que não decepciona. Novo recorde aí do Banco do Brasil, no meio desses resultados impactantes de banco, o Banco do Brasil mandou aqui a braba, né? Margem financeira bruta, 19,5 bilhões de reais, alta de 14% na comparação com o trimestre anterior e de 25% na base anual. Receita de prestação de serviço, 8,5 bilhões, 28% maior que a registrada há um ano. Resultado antes da tributação sobre o lucro foi de 13,1 bilhões, alta de 57% frente aos 8,3 bilhões do terceiro trimestre de 2021. Com isso, o Banco do Brasil chegou a um lucro líquido ajustado de 8,3 bilhão, 62% acima dos 5,1 bilhões da base anual. Foi um novo recorde trimestral para o Banco do Brasil. O resultado veio bem acima do esperado pelo consenso do mercado, que previa aí um lucro de um pouco mais de 7 bilhões, né? Então, mais de bilhão para cima. Um dos destaques do trimestre foi o resultado aí das participações do BB em empresas controladas e coligadas e joint ventures, ou seja, a BBSE, aquela coisinha toda que ele tem ali. O lucro dessas participações subiu 72% aí no ano contra ano e chegou a quase 1,5 bilhão, que foi a diferencinha, né? Muito forte. Então, apesar do bom resultado, as ações do Banco do Brasil sofreram com o noticiário político da semana e fecharam em queda. O que acontece, né? 8,38% de queda aqui, fechando a R$ 35,52. Nesse ponto, você pode ficar assim, porra, o mercado é escroto também, né? Temperamental do caralho. O banco apresenta um resultado excelentíssimo, sou aqui investidor do banco, tô feliz com o resultado, e o pessoal vendendo ações. Cara, o que acontece é o seguinte, já existe uma precificação do que vai rolar no ano que vem, tem uma expectativa de mudança na equipe econômica, etc. Se esse resultado tá indo bem, significa aqui que essa equipe anterior que estava no Banco do Brasil, em tese, né, ela tá vindo bem e ela pode ser trocada por agora e provavelmente vai ser trocada. Então, nesse sentido, existe um motivo para essa ansiedade ali. Mas lembrando que o Banco do Brasil realmente ele tá bem administradinho nos últimos tempos aí, mas não deixa de ser uma estatal. Independente, não, pode ser que o Lula faça mais um regime bom pro Banco do Brasil, né? Ou pode ser que não, mas pode ser que faça. E aí, então, daqui mais 4 anos a gente tem outra eleição e pode outro cara ganhar, ou não, pode ganhar de novo, mais 4 anos de estabilidade. Mas os bancos públicos ali, ou as empresas públicas de modo geral, elas deixam o investidor sempre com, sabe, na mão ali, porque você não sabe muito bem o que vai acontecer. Pode pegar uma equipe boa, pode pegar uma equipe ruim, então não dá para saber, isso deixa
o mercado meio com medinho ali. Do lado do Bradesco aqui, que é um banco privado, BBDC4 e BBDC3 aí, né? O banco seguiu aí o mesmo caminho do Santander, que tinha já trago, né, um resultado ruim pra gente. Só que o Bradesco foi ainda pior, tá? Foi considerado um desastre. Margem financeira total, 16,2 bilhões de reais aí. Alta de 3,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. Aqui você tá feliz, não se anima não. Receita de prestação de serviços de 8,5 bilhões de reais, praticamente estável no ano contra ano. Despesas operacionais, tá? Muito importante também a gente falar aqui das despesas operacionais. 12,4 bilhões, alta de 4,5% frente aos 11,5 bilhões da base anual. Então aqui o que a gente já viu? A margem financeira teve uma altazinha, a receita de prestação de serviço, ela ficou quase estável, não subiu nem caiu. E as despesas aumentaram, né? Então aumentou muito aí, 4,5%. Assim, o lucro líquido do Bradesco foi de 5,2 bilhões de reais, 22% abaixo do registrado no terceiro trimestre de 2021. O resultado frustrou demais o mercado, que esperava um lucro 1,5 bilhão maior aí, na casa dos 6,7 bilhões de reais. Em resumo, assim, para você entender o que estamos falando de Bradesco aqui, lucrou menos, teve perda na tesouraria, teve aumento substancial na inadimplência, mais que dobrou os gastos com PDD ali, né, com provisão para devedores duvidosos. Então, a galera tá dando mais calote no banco, ele tá preparando mais o caixa dele para aguentar esse calote, ou seja, diminuindo a margem dele. Ele viu o retorno sobre o patrimônio médio dele aí, o ROAE, né, despencar de 18% para 13%. Logo depois do resultado, o Bradesco teve a sua pior queda no único dia em 24 anos. Os bancos são considerados estáveis, né, esses bancões do Brasil. A queda das ações preferenciais despencaram em mais de 17%, já vinha de um ano muito ruim para os bancos. Então, depois continuaram caindo e fecharam a semana com queda aí de 21,38% a R$15,15. Bradesco realmente resultado icônico, histórico. Tanto histórico que na segunda-feira aí, né, às 19 horas aí, para você que é meu aluno, a gente vai ter uma live lá na UVP, né, falando aí com vocês, vamos trocar aquela ideia. Se você não é meu aluno ainda, inclusive, olha só, vou te dar a dica aqui agora para você tá começando uma turma nova. Vem aqui, ó, a UVP, a Escola dos Investidores aí. Vem aqui nesse botãozinho do 0 a UVP e clica no botão preencher o questionário. Cara, faz esse preenchimento agora. Isso aqui vai mudar a forma como você faz a sua carteira de investimentos, vai te ajudar a chegar muito mais rápido. Realmente eu pegando na sua mãozinha e te ajudando. E se você já é meu aluno, acessa aí sardinha.app, pode logar lá, o seu login da UVP já funciona. E você vai vir aqui, ó, muita atenção, na nossa comunidade vai digitar a UVP sempre aqui, tá? UVP sempre. E vai ler aqui a UVP para sempre, muito importante para você, porque agora você pode voltar a assistir as lives toda segunda, a gente tá fazendo um plantãozão assim, para realmente você saber o melhor momento de tomar decisão e tal. Vê lá que você pode também estar assistindo, estar participando dessa live que vai rolar segunda-feira, mesmo se você for das turmas anteriores, tá bom? Fico acompanhando vocês lá, e se você não fez sua matrícula ainda, faça. Itaú, Itub4, né? O maior banco privado do Brasil, também divulgou os resultados dele aí, que vieram melhor que os dos concorrentes Santander e Bradescão. Então, Itaúzinho, sei que lá, sou sorte de Itaúsa, né? Tenho que comemorar aqui. Itaú, rainha, Bradesco, Santander, nadinha brincadeira, mas realmente o resultado foi interessante. O produto bancário aí dele foi de 36 bilhões, um aumento de 20% sobre os 30,5 bilhões do terceiro trimestre de 2021. Margem financeira líquida subiu 22% na base anual, saindo de 19 bilhões para os atuais 23 bilhões. ROI recorrente, retorno sobre o patrimônio líquido, ficou estável em 21%. Como resultado, o Itaú teve lucro líquido de 8 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 33% na comparação com o mesmo período de 2021. Veio bem. Aumento na inadimplência no crédito para pessoas físicas também atingiu o Itaú, mas um nível bem menor que os concorrentes, né? Ficou em 2,8%, que não é extremamente absurdo. Mas isso fez as provisões crescerem 52%, ou seja, o Itaú pegou e falou, ó, se tá aumentando a inadimplência, vamos se proteger. Por que os bancos fazem essa proteção, né? Porque senão eles têm risco de quebrar. Então foi aí para 7,9 bilhões de reais. 11,11% de queda no tal do Itaú Unibanco, né? Das ações aí, fechando a R$ 26,73. Lembrando que essa queda aqui foi muito mais puxada pela broderagem, né? Porra, todo mundo é banco privado, vamos derrubar todo mundo junto, que é muito correlacionado, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, e nesse caso você é o Chico, né? Então caiu junto aqui muito por conta dos outros bancos caindo, menos por conta do resultado do Itaú, que não foi horrível, tá? Não foi ruim. E também saiu o balanço aí da Itaúsa, ITSA4, que além do próprio Itaú, tem no portfólio empresas como XP Investimentos, Alpargatas, Desco, AEG Saneamento e Copa Energia. A holding trouxe um bom resultado trimestral, com aumento de 33% no lucro, que chegou aos 3,6 bilhões de reais. Entre
Entre os destaques do trimestre estão a compra de 10,33% das ações da CCR. Talvez esse nome não te diga nada, mas para algumas pessoas que moram nos estados onde a CCR administra, é uma administradora de rodovias ali, sabe aquelas que você paga pedágio e tal, essa coisa. CCRO 3. Na sua cidade tem pedágio ou não tem pedágio? E a venda aí de 4,6 bilhões em ações da XP. Então ela está desinvestindo XP, indo muito para o mercado tradicional, né? Tem investido ali em saneamento, energia, me faz muito feliz isso, apesar do resultado positivo de Itaúsa, foi muito bom, as ações caíram forte na semana, principalmente aí por conta dos resultados do Itaú, né? Então 9,12% de queda a R$ 8,84. E a gente vem aqui agora para a OIBR, a Oizinha, né? OIBR3 aí, a empresa de telecomunicações que segue tentando se livrar do processo de recuperação judicial iniciado em 2016. A gente tem torcido bastante pela Oi, né? Trouxe mais um resultado preocupante aí. A receita líquida de 2,7 bilhões entre julho e setembro desse ano, queda de 38% frente aos 4,5 bilhões registrados há um ano. O EBITDA caiu 88% na base anual, fechando o trimestre com 168 milhões de reais. A margem EBITDA também despencou de 32% para 6,1%. Como resultado, a Oi teve prejuízo líquido de 3 bilhões de reais, menor que os 4,8 bilhões registrados no terceiro trimestre de 2021, mas ainda alarmante. A empresa disse que o trimestre marcou o início de um novo modelo operacional com foco na internet de fibra ótica e em soluções da chamada internet das coisas, mas o resultado acabou decepcionando. O endividamento também aumentou, passou de 16 bilhões em junho para os atuais 18,3 bilhões no momento atual. Além disso, a Oi acabou de comprar uma briga aí também com um consórcio formado por TIM, Claro e Vivo para discordar da redução do valor acertado pela rede de telefonia móvel, e com isso teve uma queda de 20% a Oi, que está custando 20 centavos por ação. Tá muito baixo mesmo. Assim, a gente tem alguns comentários para fazer sobre isso aqui, mas é muito difícil porque a Oi é uma turma muito apaixonada e eu entendo demais. Então a primeira coisa é, a gente vai falar aqui como investimento e não como empresa, porque eu torço todos os dias para que a Oi se recupere. A gente está falando de milhares de trabalhadores ali dentro, né? Então estamos falando de pessoas que dependem desse emprego. A gente sabe que muita gente teve o primeiro emprego aí na Oizinha como atendente de telemarketing, algumas pessoas têm muito carinho pela empresa e tal. Mas assim, a Oi entrou num processo muito complicado. Hoje, né, para ela conseguir sair de uma dívida desse tamanho, endividamento de 18 bilhões, etc., é um processo de reestruturação completo. Não vai ser do dia para a noite. Se você investiu em Oi achando, nossa, vai acontecer uma coisa milagrosa, ela vai subir, a gente está falando desde lá de trás, isso não vai acontecer. Não vai adiantar torcer pela empresa, não vai adiantar esse tipo de coisa, porque é um processo que ela realmente precisa passar. Ela está passando por um processo de reestruturação, trocou o principal produto dela, agora está numa treta para falar quanto vai precificar a telefonia móvel, etc. É normal que a empresa caia. Vai provavelmente fazer um grupamento, que ela está evitando, a não sei porque, sei lá quanto tempo, né? Ela evitou bastante fazer esse grupamento, então vai fazer um grupamento aí, e com isso ela pode abrir margem até, inclusive, para cair mais, né? E já está aí com um preço, um valor de mercado bem abaixo, pode cair muito mais ainda, antes, né, de realmente começar a se recuperar. Vamos torcer para a empresa realmente conseguir implementar esse plano de fibra ótica. O plano é bom, o problema é que a empresa tem um histórico, uma bagagem muito pesada, é aquela, vamos supor que você sempre foi atleta, daí você foi ali e, pô, vacilou no fim de semana, bebeu alguma coisa e tal, ganhou, no fim de semana não, né, alguns fins de semana para ganhar de peso assim, mas ganhou 5 quilinhos aí, pô. Você foi atleta, tá ali no peso razoável. Você dá uma corridinha, pá, dá uma malhada, pô, eliminou 5 quilinhos. Agora um pouco você passou fazendo 20 anos fazendo isso, né? Pô, começou um processo de emagrecimento, começou aquele troço e tal, mas não vai ser um processo rápido. A Oi, ela não tem histórico de atleta, como fosse isso, né? Ela tem um histórico muito mais complicadinho ali. Então, ela precisa de um pouco mais de esforço aí. Vamos torcer para a empresa se recuperar. Não por conta dos investidores especificamente, mas porque uma empresa histórica no Brasil, extremamente importante. Foi a junção de várias empresas, Tele Goiás, o que, tudo que deu no emaranhado que a gente conhece que hoje em dia é a Oi. Espero que a empresa se recupere, né? Pelo bem das pessoas que trabalham lá, pelo bem dos clientes, né? E para quem ela fornece ali, etc. Eletrobras, Elet6, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, privatizada recentemente, soltou o resultado dela. Vocês sabem que eu não invisto em estatais, mas eu sei que muita gente entrou, então achei importante trazer esse resultado. Meu vídeo sobre a Eletrobras está aí ainda. Na época, não entrei, não recomendei nenhum tipo de investimento na empresa, mas realmente o resultado veio um pouco desanimador, talvez. A receita operacional líquida da empresa foi de 8 bilhões de reais, uma redução de 13% na comparação com os 9,2 bilhões do terceiro trimestre de 2021. E aqui você pode pensar que vai ser pouco a queda, mas aqui você vai entender algumas coisas que vão se encaixar na sua cabeça. O EBITDA ajustado caiu 36%, olha isso, né? De 4,9 bilhões para 3,1 bilhões. A margem EBITDA saiu de 0,5 para 0,4 no ano contra ano, que já era uma margem apertadíssima. Com isso, a Eletrobras reverteu um lucro líquido que era de 1,4 bilhão do segundo trimestre e reportou aí um prejuízo de 88 mil reais. Doideira, né? O resultado foi impactado aí principalmente pela perda de 1,9 bilhão em receitas de transmissão e pelo aumento de 1 bilhão nas despesas financeiras. Então perdeu quase 2 bi aí de receita de transmissão e aumentou 1 bi nos gastos. Pô, um cenário horrível, né? A dívida líquida da Eletrobras subiu 75% da base anual e chegou a 33 bilhões de reais, o que representa uma alavancagem, dívida líquida pelo EBITDA, de 1,9, já bem longe do patamar anterior, né? Então
10,35% de queda em Eletrobras a R$ 48,87. Taesa tá aí 11. Mais uma vez, a Transmissora Aliança, especializada em transmissão de energia elétrica, uma das melhores empresas, né, pagadoras de dividendos da Bolsa, mais histórica talvez, trouxe um resultado sólido e previsível. Receita líquida de R$ 583 milhões, 7% acima dos 497 milhões registrados no terceiro trimestre de 2021. Quem respeita histórico acaba não errando, né? Taesa tá aí desde sempre. EBITDA regulatória de R$ 498 milhões, alta de 18% na base anual. A margem de EBITDA subiu 0,7 ponto percentual, ficando em 85,3%. Como resultado, a Taesa reportou aí um lucro líquido, né, de 302 milhões. O número veio 43% abaixo dos 536 milhões registrados no terceiro trimestre de 2021, mas ficou próximo das estimativas do mercado. A empresa se beneficiou com a queda da inflação, que fez despesas financeiras líquidas recuarem 62% no trimestre. A alavancagem da Taesa também caiu na base anual, de 4,3% para 3,7%, e com 1,5 bilhão em caixa, a empresa vai distribuir aí 365 milhões em dividendos. Daqui a pouco você sabe que no final eu mostro todas as empresas que vão pagar dividendos e tal, não vou entrar no dividendo agora para não bagunçar o vídeo. A Taesa aí com 0,025% de queda na semana, fechando praticamente estável, R$ 39,51. Foi mais um noticiário também do que o resultado da empresa. IRB e IRBR3, né, a maior resseguradora do país, que vem tentando se reerguer depois dos escândalos de fraude, fake news e a coisa toda. Tem meu vídeo histórico aqui lá de 2020 sobre IRB, você pode assistir. Volume de prêmios emitidos, valor pago pelos segurados, aumentou em 7,5% na base anual e ficou em 2,4 bilhões. Despesas gerais e administrativas somaram 87 milhões, com queda de 3% na comparação ano a ano. Sinistro retido, né, gastos com sinistro de 1,3 bilhão no trimestre, queda de 30% em relação aos 2 bilhões no terceiro trimestre de 2021. Como resultado, a IRB reportou ainda um prejuízo líquido, né, de 298 milhões, quase o dobro do prejuízo de 155 milhões no terceiro trimestre de 2021. No acumulado ano contra ano, a empresa teve perdas de 591 milhões, 90% maior que o estado um ano atrás. No início de setembro, a IRB fez um follow-on e injetou 1,2 bilhão no capital da empresa para não ser desenquadrada da SUSEP. Eu considero esse resultado uma pequena melhora em relação ao resultado anterior dela, mas o mercado não quer saber. 15,46% de queda a 82 centavos. A empresa está passando por muita dificuldade mesmo nesse processo de estruturação. A equipe que está pegando, cara, não é uma equipe ruim, mas o problema é que é muito nabo. A IRB estava muito complicada, um nome muito mal falado no mercado. Tá difícil, né? Tá difícil mesmo para os caras. B3 e SA3, a gente fecha aqui os resultados com a dona da nossa Bolsa de Valores, que trouxe números mais tímidos no trimestre. Então, receita líquida de 2,2 bilhões, sem alterações na base anual. Despesas totalizaram 844 milhões, com aumento de 20% na comparação com o terceiro trimestre de 2021, 706 milhões de reais. Podia aproveitar e melhorar o sisteminha, né, B3? Que o sisteminha, nosso CIzinho, é combalido, hein? Nossa, vocês podiam ajudar, colaborar com a gente. E o EBITDA recorrente caiu 8%, fechando o trimestre em 1,6 bilhão. A margem EBITDA também caiu de 80% para 74%. Assim, a B3 teve um lucro líquido recorrente de 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2022. O número é 10% inferior a 1,3 bilhão registrados um ano atrás. O número de investidores pessoa física continua aumentando, né, 37% em um ano, chegou a atingir 4,5 milhões de CPFs. Tá meio estagnadinho agora, se você pensar bem, né? Nesse ano aumentou bem, mas assim, nos últimos meses é aumentado pouco porque a bolsa começa a cair, a galera começa a correr da bolsa. E é justamente o momento de entrar, né? É isso que fica difícil explicar. Manda pro seu amigo, entra em nome de Jesus. Apesar disso, o cenário de inflação e juros altos fez o volume médio negociado em ações cair 17% na base anual, 31 bilhões para 26 bilhões por dia. Esse volume transacionado, o B3, não interessa muito pra gente não. A gente gosta de saber quanto que a galera tem investido ali, né? Esse volume transacionado não diz nada. Ah, tem um bobo ali que tá vendendo e comprando todo dia. Número bosta, né? Isso não é investidores, então, que vocês querem falar. Isso aí é especulador. 18,52% de queda na B3 a R$ 12,58. Senti, né? Tem aqui na carteira a empresa, nem sabia que tinha caído, mas senti. E aqui, só assim, tem aqueles resultados aqui que eu não coloquei aqui pra vocês no vídeo, mas só pra você saber se teve lucro ou se teve prejuízo, porque aí você pode dar uma pesquisadinha maior. Peguei todas as outras empresas que vocês não comentaram, que liberaram resultados aí. Eu vou fazer uma careta aqui, você vai pausando e vai vendo. Dá uma olhada muito em Ambipar, dá uma olhada em BTG, dá uma olhada também, os que eu vou dizer para vocês aqui, parar e observar, tá? Dá uma olhada também em CCR, que é bom, que a Itaúsa comprou para você entender. Dá uma olhada em Sabesp também e em Vivara. São resultados que eu achei específicos. Interessante esse, hein? Do ponto de vista dos dividendos, também aqui sai o calendário de dividendos, tem Itaúsa, tem Taesa, etc. Pode verificar aqui os calendários também, enquanto a gente faz as tradicionais caretinhas. Muito dividendo, né? Muito interessante. E a gente vem aqui agora com as rapidinhas, que são aquelas notícias que não são nem importantes demais para estar em destaque, nem relevantes demais para
tá fora do vídeo completamente. As ações da varejista Magazine Luiza, a famosa Magalu, MGLU3, caíram 10% depois da divulgação do resultado trimestral, que mostrou um prejuízo líquido de 166 milhões de reais, o dobro do projetado pelo mercado na semana. Na semana o rombo foi ainda maior, com as ações aí afundando mais de 28,66%, né? A Magazine Luiza agora entrou numa margem ruim, né? Tá difícil. Também no varejo, a Via 3 apresentou mais um resultado fraco, com prejuízo de 203 milhões no trimestre. As vendas nas lojas físicas melhoraram com a retomada do fluxo maior de clientes, mas acabaram ofuscadas pela piora nas vendas online, que recuaram 21% na base anual. Via caiu aí 23,03% a R$ 2,44. Eu não gosto, já falei para vocês milhares de vezes, né, que eu não invisto no setor de varejo, mas eu acredito que vai ser um ano bom. 2023 vai ser um bom ano para varejo. Deixa gravado isso aí na sua memória. Raul disse, belisca para você lembrar, Raul disse que seria um bom ano para varejo. Eu acredito que talvez seja um bom ano para varejo mesmo. O ano que vem. A Cogna 3 aí, né, empresa do ramo de educação, também caiu forte na semana, puxada pelo mau resultado no terceiro trimestre. A companhia teve um prejuízo de 211 milhões, 39% maior que os 152 milhões registrados há um ano. Um dos destaques negativos foi o resultado financeiro, que somou perdas aí de R$ 245 reais, então caiu aí 21,70%. A Companhia Paranaense de Energia, a Copel, CPLS6, registrou uma queda de 78% nos lucros, mas o balanço do terceiro trimestre veio dentro do esperado pelo mercado, com lucro líquido de 225 milhões de lucro líquido aí. Um dos destaques do período foi a redução de 9% nos gastos com o pessoal, depois de um bem-sucedido plano de demissão voluntária, tal do PDV. 3,50% então na Companhia Paranaense de Energia, de queda a R$ 7,71. Também no setor elétrico, ENGIE, né, EGE, maior empresa do setor elétrico privado do país, apresentou um resultado sólido no trimestre, com destaque para o segmento de geração de energia. O lucro líquido foi de 710 milhões, 17% de alta na base anual, né? Com isso, a empresa vai distribuir aí 473 milhões em dividendos, fechou aí com 0,95% de alta a R$ 41,33. O resultado foi muito bom, mas a semana foi muito ruim, só não caiu, já foi bom, né? Então aqui no lado internacional a gente vem com alguns resultados, né? Berkshire Hathaway fechou aí, NISE BRKB, com uma receita de 76,9 bilhões, mais 9%, e um prejuízo de 2,69 bilhões de dólares, revertendo os 10 bilhões de lucro que tinha tido no terceiro trimestre de 2021. Serve como um termômetro, são participações importantes em Coca-Cola, Apple, etc. Quando o Berkshire tem prejuízo, a gente entende que o mercado, de modo geral, está com um pouquinho mais de dificuldade. A gente vem aqui também para o Walt Disney, né? A NISE, aí, empresa que também faz parte da minha carteira, receita de 20,2 bilhões, você tem Disney ou não? De dólares aí, mais 9% em relação ao ano anterior, lucro de 162 milhões de dólares, 1% a mais também. Disney que é dona da Marvel, que é dona agora da própria plataforma, concorrente da Netflix, que superou a Netflix no merchandising. Cara, doideira, Disney é lindo, né? Eu gosto muito de Disney, de verdade. Foi um bom resultado, na minha opinião. A AstraZeneca aqui, né? Nasdaq AZN, então receita de 11 bilhões de dólares, mais 11% de alta na semana aí. Lucro de 1,64 bilhão aí, ela teve no trimestre, revertendo o prejuízo de 1,65 bi. Tem TripAdvisor aqui, que eu tenho uma única ação que eu ganhei de uma corretora no dia que eu abri conta lá. Então ganhei de graça aí naquela roletinha que eles colocam lá, já para ensinar o cara a mexer com a aposta e gerar mais dinheiro em corretagem, né? Nasdaq aí, Trip, receita de 459 milhões, 51% de alta no trimestre aí, prejuízo de 25 milhões de dólares, revertendo o prejuízo de 1 milhão, né? Então, 25 milhões, aumentou 24 milhões o prejuízo. Do lado de cripto aqui, pra gente manter a tradição desse programa maravilhoso, a gente fala a cotação da cripto que não serve pra absolutamente nada, porque muda todo dia, mas pra você ter uma média semanal, é importante pro futuro. Um dia você volta e fala, quanto que tava mais ou menos naquela semana, tava caindo, tava subindo, o sentimento de mercado. Isso aqui é pro histórico, tá? Pro futuro. Mantendo as tradições aí, a gente teve uma semana terrível pro lado aqui do mundo cripto, né? Foi bem complicado. A FTX era a terceira maior corretora de cripto do mundo, né? Ela ficava atrás só da Binance e da Coinbase, que até fez a IPO. E ela sempre salvou diversas empresas ali de quebrar e tal. Dessa vez foi ela que precisou ser salva e não foi, né? Na verdade, a FTX abriu um pedido de falência nos Estados Unidos. Só para você entender mais ou menos a treta, se vocês quiserem eu me aprofundo nesse assunto, um assunto muito legal, mas não dá aqui porque o vídeo vai ficar enorme, né? Mas assim, o CZ é o fundador da Binance. Ele começou uma treta ali com o Sam Bankman, né? Eles começaram uma discussãozinha, um ficou falando, olha, é que você anda sempre com o governo, fica falando de descentralização, o CZ que é o cara mais fechadão ali nisso, e daí o CEO da FTX atacou ele também. Só que o que acontece é que a FTX ali já pertenceu em parte à Binance, né? A Binance já foi investidora da FTX e recebeu a maior portadora dos tokens que a FTX emite ali, como fosse o BNB da Binance, tem um token ali que é o FTT da FTX ali. E aí, cara, o CZ, ele começou a criticar e em algum momento ele falou, olha, se eu vou vender meus tokens tudo aqui, e aí começou a assustar o mercado. Descobriu-se, né, no momento que começou essa coisa, que o dinheiro dos investidores da FTX estava sendo usado em operações alavancadas na Alameda Research, um braço da FTX que operava trading de criptomoedas. Sempre esse câncer, né, cara? E a garantia dessas operações era justamente os tokens da própria corretora ali, o FTT, que na prática não serve para nada, servia para as operações ali dentro. As operações da Alameda deram errado, a empresa ficou sem condições de pagar os investidores, o que fez a FTX derreter mais de 80%
em 3 horas. A Binance, né, rival da FTX, entrou na jogada, primeiro vendendo os tokens que tinha, ajudando a derrubar o preço, né, e depois tentando comprar a corretora mais barata ali. Só que aí ela descobriu, depois de olhar os relatórios, ela falou, a gente não dá, a gente não consegue salvar essa corretora não, tá muito zoado os números aqui. A quebra da FTX fez um estrago em várias outras criptomoedas que tinham uma relação mais direta com a corretora, como é o caso da Solana, que caiu mais de 50% na semana. O Bitcoin também sentiu o golpe e fechou a semana com queda de 17,99%. E tá aí a 18.886 dólares e 50 cents no dia 12 de novembro. O que acontece aqui, né, gente? Isso aqui é muito interessante. Eu sempre falo pra vocês uma coisa. Se você tem Bitcoin ali, diferente do mercado de ações, que você tem uma ampla regulação, etc. Se a corretora quebra ali, eu sou dono de plataformas, minha plataforma quebra, o que acontece? Eu perco dinheiro se eu tenho dinheiro, ações investido com você? Não, você transfere para outra plataforma e acabou, né? Ninguém fica nem sabendo o que aconteceu, né? Transfere a custódia ali. Com corretora de cripto não é assim, porque eles têm a custódia dos ativos ali. Então, se ela quebra, vai embora as suas cripto. Então, se você comprou criptomoedas, baixa aí o aplicativozinho, o blockchain pro seu celular, baixa um Exodus, que é mais seguro que deixar essas porcarias. Ah, Raul, mas alguém pode me hackear e tal. Da mesma forma, pode hackear lá também. Só que é mais seguro que você fica com sua carteirinha. E o ideal mesmo, se você tem mais dinheiro, né, investido já em cripto, né, comprado ali em cripto, cara, compra uma carteirinha legal, né? Compra uma Ledger, compra uma Trezor e guarda seu dinheirinho, tá? E no Ether aqui também é a mesma coisa, a moeda da rede Ethereum desceu com 18,96% de queda na semana, fechou aí a 1.271 dólares. Eu vou te dizer o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, quer dar uma olhada na viagem para Portugal e tal, cara, corre lá no meu perfil no Instagram, @RaulSena, é bom você assistir lá, tá super divertido a gente viajando aí. Tô precisando de dicas também aqui do que fazer aqui. Você que é daqui ou mora aí, manda mensagem lá pra mim, tá bom? Beijão pra você, até o próximo vídeo.